pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Ninguém acertou, você vai acertar quanto é 80 menos 100 dividido por 2. Letra A resposta é 50 menos 60. Letra B, 10 fatorial. Esse sinal de exclamação é usado na matemática para representar o fatorial, então são 10 fatorial. Sabe calcular o fatorial? Coloca aí nos comentários como é que se calcula 10 fatorial. Letra C, 5 primorial. Sabe calcular o primorial? Coloca aí nos comentários como é que se calcula o primorial. E a letra D é 20. Então, qual é o resultado de 80 menos 100 dividido por 2? É a letra A? É a letra B? É a letra C ou é a letra D? Coloca nos comentários a sua resposta. Coloca nos comentários também a resposta errada. Porque quando você coloca a resposta errada nos comentários, você diz para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais. Agora, quando você erra uma conta e deixa para lá, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo não é importante, que você pode errar mais vezes. Se inscreva no canal, dê aquele likezão, curta o vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos do WhatsApp, os familiares. Clique no sininho e selecione todas as notificações para você ficar por dentro das novidades do canal. Então, quando você se inscreva no canal, aí quando você se inscreve, aparece a opção de personalizar todas as notificações. Você clica lá em todas as notificações para você não perder as novidades do canal, tá ok? Vamos lá. Quanto é esta conta? Coloque aí nos comentários como você calculou, coloque a sua resposta, seja ela certa ou errada, não importa. E coloque aí como você fez, coloque suas sugestões, em que você tem dificuldade, qual é a sua dificuldade. Coloque aí também nos comentários de onde você é. Um abraço para Marli da Bahia. Um abraço para o Pedro de Santos, São Paulo. Santos é uma cidade de São Paulo. E você? De que cidade você é? Comente aí nos comentários. Vamos lá, pessoal. Temos aqui a operação da subtração e a operação da divisão. Como é que a gente calcula isso? Bom, em regra geral, você vai da esquerda para a direita, né? Quando você vai fazer uma conta, você deve calcular da esquerda para a direita, mas tem um detalhe. Você ir da esquerda para a direita só vale quando os operadores são do mesmo nível. O que é isso? É quando um operador não tem prioridade sobre o outro. Por exemplo, subtração com soma. Você vai geralmente da esquerda para a direita. Se bem que no caso da subtração e da soma, você pode ir também da direita para a esquerda, que não vai ter problema. Mas quando você pega uma multiplicação com divisão, por exemplo, a direção que você calcular vai alterar o resultado. Por exemplo, se você for tiver duas divisões e você for da direita para a esquerda, pode dar um resultado diferente do que da esquerda para a direita. Então, se convencionou você ir sempre da esquerda para a direita. Quando as operações são do mesmo nível, você vai da esquerda para a direita. Quando uma operação tem prioridade sobre outra, você primeiro vai calcular esta operação que tem prioridade. Aqui nós temos o que? A operação da subtração e a operação da divisão. Quem tem prioridade sobre quem? Quem deve ser calculado primeiro? Se você for na regra geral, você vai calcular primeiro a subtração, porque ela vem primeiro. Mas vamos lá calcular. Temos aqui 80. Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Foi. Temos aqui 80, que a gente vai subtrair 100 e depois dividir por 2, né? Então vamos da esquerda para a direita. 80 menos 100 dá quanto? 80 menos 100 dá menos 20. Por que menos 20? Porque o sinal aqui está no 100. Quando temos um sinal negativo no número que é maior do que o outro, esse 80 em número absoluto, ele é menor que o 100. Tá? Então, quando você tem 100, é a mesma coisa. Você tem 80 reais. Está devendo 100 reais. Aí você pega esse 80 do seu bolso e paga. Quando você paga, você está diminuindo sua dívida. Né? Deu 80, aí de 100 a dívida vai passar para menos 20. Ou seja, ficou faltando 20 reais para você pagar. Mas como você não tinha, no momento, você só pagou 80 de 100. Então, de 100 reais de dívida, você pagou 80, ficou apenas 20.
Entenda assim, é uma forma de você entender por que esse sinal deve permanecer, tá? Porque não dá de R$ 80 você tirar 100. Não dá, entendeu? Não dá. Vai ficar faltando 20. Você vai dar os 80, a pessoa vai receber 80 e vai ficar faltando 20 para R$ 100. Então vamos lá. E essa parte aqui a gente repete. Vamos repetir. Menos 20 dividido por 2. Quanto é menos 20 dividido por 2? Nesse caso você preserva o sinal, né, de negativo. Então menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Por quê? Porque 2 vezes 10 dá 20. 2 vezes menos 10 dá menos 20. Resposta aqui é menos 10, ok? Aqui podemos calcular, mas tem um detalhe. Tem o menos 10 aqui, só um detalhe aqui. Agora, a gente considerou da esquerda para a direita a subtração sendo calculada primeiro do que a divisão. A gente ouve falar muito em pendas, né? Pendas. Ouve falar muito em pendas. O pendas é uma forma de você hierarquizar a execução das operações. Então, primeiro você vai calcular o que está entre parênteses, P de parêntese. E de expoente, exponencial, potenciação. Então, você vai calcular primeiro os expoentes. E depois você vai calcular a multiplicação e a divisão. Mais um detalhe. Multiplicação e divisão são operações do mesmo nível. Isso quer dizer que você vai calcular quem vier primeiro. Se a multiplicação vier primeiro, você calcula a multiplicação. Mas, se a divisão vier primeiro, você vai calcular primeiro a divisão. Está entendendo? Está entendido? Aí depois você vai calcular a adição e a subtração. A adição é a mesma coisa que soma. Então, o Pendas ele pode te levar ao erro. Por quê? Porque apesar do Pendas dar uma ajudinha, né? Primeiro você deve calcular primeiro realmente o parênteses, depois a exponenciação. Mas aqui que está o problema. Entendeu? Pendas era para ser assim, ó. Pendas era para ser o M no mesmo nível que o D, tá? No mesmo nível que o D porque eles têm o mesmo nível, tá? Então é quem vier primeiro você calcula. Então se você tá confuso com isso, é melhor até esquecer o Pendas. Grava logo que primeiro você vai calcular parênteses, depois os expoentes e depois a multiplicação e divisão, para depois calcular soma e subtração. No caso, a adição. A adição é a mesma coisa que soma, tá, galera? Você pode chamar a operação de soma ou de adição. São a mesma coisa. Então, vamos lá. Agora, vamos calcular da seguinte forma. Vou pegar 80 menos 100 e vou dividir por 2, né? Note uma coisa. A gente acabou de ver que primeiro a gente deve calcular a multiplicação para depois calcular a soma e a subtração, tá? Então, quem vem primeiro aqui? A subtração, mas a divisão tem prioridade. Então, como a divisão tem prioridade sobre a subtração, a gente vai fazer essa operação, esperar um pouquinho para quando a gente calcular a divisão. Então tá, repete 80, repete o sinal de negativo e vamos calcular esta divisão. 100 dividido por 2 dá quanto? Dá 50, né? Por quê? Porque 2 vezes 50 dá 100. Ok? Aí agora a gente vai pegar 80 menos 50, que dá 30. Correto? Por quê? Porque 80 menos 50 é 30, por quê? Porque 50 mais 30 é igual a 80. Note que a operação da subtração é oposta da operação da adição. Então, uma forma de você conferir uma subtração é você somar. Por exemplo, 80 menos 50 dá 30. Como é que eu confiro isso? Somando o 30 que eu encontrei com 50 e tem que dar 80. Se não dá 80, ou a soma está errada ou a subtração está errada. Tá ok? Tudo bem? Então vamos lá. Deu 30. Note uma coisa. A gente calculou aqui, deu menos 10. E aqui deu 30. Então, como uma forma da gente tirar essa ambiguidade, a gente adota certas convenções. Qual é a primeira convenção? Calcular da esquerda para a direita se os operadores estiverem no mesmo nível. Não estão no mesmo nível. Se fosse divisão com multiplicação, aí sim, da esquerda para a direita. Mas como tem uma subtração, e subtração é de nível inferior, a divisão tem prioridade sobre a subtração, então deve-se calcular primeiro a divisão.
Então, esse aqui não vale. Esta é a resposta. Agora vamos para ver qual é a resposta aqui. Letra A, 50 menos 60. Letra B, 10 fatorial. Letra C, 5 primorial. E a letra D, 20. Bom, encontramos 30, né, galera? Vamos lá. Letra A. Letra A é 50 menos 60. Bom, quanto é 50 menos 60? 50 menos 60 dá menos 10. Ó, aquela primeira resposta aqui não vale, tá? Deu 10 aqui, é a primeira resposta. Não vale porque foi feita da forma errada. Começou da forma errada, né? Dando uma igualdade que não existe. Quando se tem subtração e divisão, a regra é primeira divisão, tá? Nada de calcular a subtração antes da divisão. Nada disso. Primeiro se calcula a divisão. Então vamos lá, galera. Vamos lá. E temos a letra B, que é o fatorial de 10. Note uma coisa, o que é fatorial de número? O fatorial de número é você pegar este número e multiplicar por ele e seus antecessores até 1. Quem são os antecessores de 10? É o 9, é o 8, é o 7, é o 6 e por aí vai, até o 1. Né? Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Até o 1. O 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Aí eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó. Multiplicar, 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 multiplicar e multiplicar. Note uma coisa. Quando eu calculo 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 2 dá 12. Quer dizer, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 4 que dá 12. Então, note uma coisa. 12. 4 vezes 5 já dá 20. Quanto é 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 6 dá 30. Ó, aqui já dá 30. E eu ainda tenho que multiplicar isso aqui tudo. E a resposta que eu encontrei é 30, que seria isso aqui. Mas eu tenho que calcular isso aqui tudo. Então, como esse aqui vai ficar um número muito grande, eu nem vou calcular porque a gente vai demorar um pouco. Então, vamos partir para a letra C. C é 5 fatorial, não, 5 primorial. 5 primorial tem esse símbolo chamado de cercadinha, chamado também de cardinal em Portugal, é o primorial. O símbolo primorial também é chamado de cerquinha, tralha, sharp em inglês, e também de hashtag. Não tem como ser nas redes sociais? Marca lá uma palavra importante, bota hashtag matemática, quer dizer que é uma forma de destacar a palavra matemática. Então você vai e faz isso, né? Agora, o que é primorial? Primorial de número é você calcular os números primos, note bem, números primos que são iguais ou menores que 5. Quais são os números primos iguais ou menores que 5? Quais são esses números primos? Quais são os números que são iguais e menores que 5? Um conjuntinho de números que são iguais e menores que 5. Ok? Tá ok? Esses aqui são os números que são iguais, os números naturais que são iguais e menores que 5. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 0 não é primo. Por quê? Porque 0 dividido por 0 dá indefinido. E o 1 é primo? Não. Por quê? Porque o 1 só tem um divisor e o número primo tem dois divisores, que é ele mesmo e o 1. Tá? Então o 1 não é primo, o 2 é primo? É, porque o 2 é primo, porque o 2 é divisível por ele mesmo, 2 dividido por 2, e o 2 também é divisível por 1. O 3 é primo sim. Por quê? Porque o 3 é divisível por ele mesmo e por 1. O 4 é primo? Não. Por quê? Porque o 4, ele é divisível por ele mesmo? É. Ele é divisível por 1? É. Porém, ele é divisível também por 2. Como o 4 também é divisível por 2, ele não é primo. Porque o número primo tem apenas dois divisores, e esses dois divisores são ele mesmo e 1. O 5 é primo? É. Porque o 5 só tem dois divisores, que é ele mesmo e o 1. Então, nós temos aqui 3, 5, 3 e 2. E a gente vai calcular o 5 com o 3 e o 2. Então, quando a gente calcula o 5 primorial, a gente vai calcular os números primos que são iguais ou menores que 5 e fazer a multiplicação deles. Pegou esses números que são iguais e menores que 5 e a gente multiplica eles, tá? Quais são esses números primos que são iguais e menores que 5?
os números primos, que são iguais e menores que 5, são 5, 3 e 2. E agora vamos multiplicar. 3 vezes 5 dá 15, né? 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 15 dá 30. A nossa resposta é 30. Portanto, a resposta é a letra C. A letra D, nós temos como resposta o 20, né, galera? Não, a gente encontrou 30. A gente encontrou 30. Se a gente encontrou 30, não tem como ser 20. E qual foi a sua resposta? Deixa aí nos comentários qual foi a sua resposta. Achou a questão fácil, difícil? Tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Coloque aí nos comentários qual é a sua dificuldade. Então a nossa resposta foi a letra C. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Todos erraram. Quanto é 300 menos 300 dividido por 3? Coloque aí nos comentários qual é a sua resposta. Coloque nos comentários qual é a sua dificuldade. Também diga de onde você é. Um abraço para Aparecida de Santos, São Paulo. E também um abraço para o Antônio de São Bernardo do Campo, também São Paulo. E você, de onde é? Deixe aí nos comentários de onde você é. Também curta o vídeo, dá aquele likezão, se inscreva no canal. E quando você se inscrever no canal, tem a opção do sininho, você clica, aparece todas. Selecionando todas as notificações, você vai ficar por dentro das novidades do canal. E também, se puder, seja membro do canal, porque sendo membro do canal, você ajuda o canal a melhorar em qualidade. E a outra opção seria compartilhe. Compartilhe aí com os amigos do WhatsApp, do Facebook, amigos familiares. Vamos chamar o pessoal aí para exercitar um pouco a mente e ao mesmo tempo ficar mais familiarizado com os números, tá? Coloque aí sua resposta nos comentários, também coloque como é que você encontra a resposta, tá? Para quem vê a sua resposta, entender como é que você achou aquilo. E mesmo a resposta errada, deixa a resposta errada, porque quando você deixa a sua resposta errada nos comentários, você diz, é uma forma de você dizer para o cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais. Agora, se você erra e deixa para lá, você acaba não dando importância para aquele erro e significa que o seu cérebro vai acabar errando mais vezes, porque você não deu importância para o erro. Então, vamos nessa, pessoal. Vamos nessa. Temos aqui a operação da subtração e a operação da divisão. Bom, em regra geral, a gente vai calcular da esquerda para a direita, mas da esquerda para a direita, precisa ficar atento ao seguinte: os operadores devem ser do mesmo nível. Os operadores aqui mostrados, subtração e divisão, que são os outros dois operadores envolvidos neste cálculo, são do mesmo nível. O que é ser do mesmo nível? Significa que não existe prioridade entre eles. São todos tratados de forma igual. E aí uma forma de resolver isso é você... Por exemplo, se nós temos dois operadores que são do mesmo nível, significa que a gente pode, a priori, pode começar com qualquer um. Mas como esse começar com qualquer um pode dar respostas diferentes, então convencionou-se começar da esquerda para a direita. Então, se os operadores são do mesmo nível, você deve ir da esquerda para a direita. Okay? Porém, se o operador tiver maior nível que o outro, então esse operador de maior nível deve ser calculado antes do operador de menor nível. Está entendido? Aí eu pergunto, subtração e divisão é do mesmo nível? Coloque a resposta aí nos comentários. Bom, para quem fala do PENDAS, o PENDAS é uma forma de dar uma certa ordem na hora de resolver as questões. Então nós temos aqui o PENDAS, e no PENDAS nós temos aqui o P de parêntese. Quando tiver entre parênteses, priorizar o parêntese. Depois se prioriza a exponenciação, também chamada de potenciação, e depois se prioriza a multiplicação e a divisão. Cuidado para não achar que a multiplicação deu vir antes, não. Quando tem multiplicação e divisão, o que vier primeiro você calcula, tá? Não é porque a multiplicação que deve ser primeiro, não. Por isso, esse é o problema do PENDAS. O problema do PENDAS é porque passa esse erro, né? Esse erro aí. Por quê? Porque aí tudo bem, parênteses primeiro, expoente primeiro, porém, quando chega na multiplicação e divisão, a multiplicação não se calcula primeiro do que a divisão. A multiplicação não tem prioridade sobre a divisão. São irmãos, são do mesmo nível.
Como são do mesmo nível, aí a gente vai para aquela regrinha de primeiro ir pela esquerda. Tá ok? Porque se for pela direita pode dar resultado diferente. E para evitar isso, convencionou-se quando os operadores são do mesmo nível, como multiplicação e divisão, deve-se calcular da esquerda para a direita. E aí sobrou a adição e a subtração. A adição também chamada de soma, é a mesma coisa, a adição é a mesma coisa que soma, tá galera? Tanto soma como a adição são representados pelo sinalzinho de mais. São dois nomes para a mesma operação. E aí nós temos a subtração. Nesse caso aqui, você pode calcular tanto faz. Primeiro adição contra subtração, porque os resultados sempre serão os mesmos. Agora vamos voltar lá para a nossa continha. Bom, vamos calcular. 300 menos 100. 300 menos 100, que eu vou dividir por 3. Então vamos lá. Como eu falei, como a divisão tem prioridade sobre a subtração, devemos primeiro calcular a divisão. E como vamos calcular a divisão? Temos o operador da divisão aqui e vamos olhar para o lado. Quem está do lado da divisão? O 3 e o menos 300 aqui. Vou pegar só o 300. Tá? E aí a gente vai calcular a divisão de 300 por 3 e depois a gente vai olhar para cá e vai calcular a subtração aqui. Tá? Mas enquanto a gente não calcula, a gente só repete. Ó, 300 menos alguma coisa que vai surgir daqui. E vai aparecer aqui o resultado de 300 dividido por 3. 300 dividido por 3. Quanto é? Bom, aí você pega o 3 e olha para o lado. 3 olha para o lado. Não, primeiro você pega o 3 e vê. 3 é divisível por 3? Quer dizer, 3 é menor que 3? É ou não é? 3 é menor que 3. O que você acha? Você acha que o 3 é menor que 3? Coloca nos comentários. Sim, é menor que 3. E também explique por que você acha que é menor que 3. Mas eu vou dizer, não é menor que 3. Na verdade, 3 é igual a 3. Como é igual a 3, a gente não olha para o lado, tá? A gente para aqui, marca, pã, 3 e vamos olhar para o lado. Não olha para o lado, não. E vamos lá. 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1, né? Por quê? Porque 3 vezes 1 dá 3. E 3 menos 3 dá 0, entendeu? 3 dividido por 3 dá 1. Como eu confiro isso? Para eu conferir, eu tenho que multiplicar o quociente, que é o resultado, pelo divisor. Se eu multiplicar os dois e der esse carinha aqui, então está certo. Está certo tanto a divisão que foi feita, quanto a multiplicação que foi feita para testar se a divisão foi feita corretamente. Então, quando o resultado da multiplicação está correto, significa, quer dizer, quando o resultado da multiplicação dá o mesmo aqui, o que está aqui, significa que tanto a divisão quanto a multiplicação estão corretas. Aí deu 0 aqui, né? 3 menos 3 deu 0. Aqui tem outro 0 aqui, eu baixo 0 aqui. E aqui tem outro 0, e eu baixo 0 aqui, ficando 100. Logo, 300 vezes, quer dizer, 3 vezes 100 dá 300. Como eu confiro isso? Como eu já falei, a multiplicação é a operação oposta da divisão. Então, vamos calcular, vamos pegar aqui o quociente e vamos multiplicar o quociente, que é o resultado, com o divisor. Então, 100 vezes 3. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3. Pronto. 300. Quem aqui é o 300? É o dividendo aqui. Então, ficou claro para você? E aí, estão gostando dos vídeos? Note que a câmera agora parou de balançar. Entendeu? Então, foi feito aqui umas melhorias para poder parar com aquele balanço. Que apesar da flexibilidade da câmera, estava incomodando alguns internautas aí. E aí, tá achando legal? Aproveite e ajude o canal, seja membro. Sendo membro do canal, você ajuda o canal a melhorar em qualidade. Então, vamos lá. Todos erraram. 300 menos 300 dividido por 3. Qual foi o seu resultado? Qual foi o seu resultado? Encontramos que 300 dividido por 3 dá 100. Bom, vamos continuar. 300 menos 100 dá... Conta, galera. Então, tá com dúvida? Ó. 300 menos 100. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. 3 menos 1 dá 2. Então, 300 menos 100 dá 200. Uma forma de conferir é pegar o 200 e somar com 100. 0 com 0 dá 0. 0 com 0 dá 0. E 2 com 1 dá 3. 300. Que é esse carinha aqui. Então,
Tanto a subtração quanto a soma ficaram corretas. Ok? Então a nossa resposta aqui é 200. 200 é a nossa resposta. Qual foi a sua resposta? Deixa aí nos comentários qual é a sua resposta. Todos erraram. Você errou também? 300 menos 300 dividido por 3 deu... Quanto, galera? Deu 200. Mas se você pega esse 300 e subtrai 300, ignorando que a divisão deva ser calculada primeiro, então você vai calcular a subtração, vai ficar 300 menos 300 dá 100. 100 dividido por 3 dá quanto? Dá 0,3333, dá uma dízima, né? Periódica. Mas depois a gente fala sobre dízima periódica. Ou então você deixa sob forma de fração, para ficar mais simples. Então 300 menos 300, você pode deixar sob forma de fração. Agora, se você pega o 300 menos 300 e encontra zero, aí 0 dividido por 0 dá quanto? 0 dividido por 0, 0 dividido por 3 dá 0. Porque se você pegar, se você não tem nada, divide para 3 pessoas, você continua não tendo nada. Então, entendeu, galera? É isso aí.